A tragédia do adulto é perder seus amigos de infância, ou a tragédia do adulto é crescer e perceber que tudo que ele desejou e idealizou durante a adolescência não ia acontecer realmente na vida adulta? Bom, gente, hoje nós vamos falar do livro 3. Bom, não tem como eu mostrar a capa direito, mas aqui 3, da Valerie Perrin, sei lá como que fala o sobrenome dela. Bom, é um livro sobre 3 amigos que eles se aproximaram. Sabe quando você chega na escola, tipo, no 5º ano, e você precisa arrumar alguém pra não ficar sozinho? Então você vira amigo de alguém aleatório e essa amizade acaba que virando uma puta amizade. E, bom, é isso que aconteceu entre a Nina, o Adrian e o Etienne. Mas a amizade deles saiu da escola, então eles passaram a se ver todos os dias, iam na casa do outro, dormiam na casa do outro. Eles se viam realmente como irmãos. E durante a adolescência, durante a infância, eles se apoiavam muito uns nos outros, sabe? Eles acreditavam que era 3 ou a solidão, era 3 ou nada. Inclusive tá escrito isso na contracapa do livro, sabe? E é uma frase que o Adrian usa pra se referir aos amigos. E, gente, é um livro sobre 3 amigos também, só que é muito mais do que isso. Eu comecei a ler porque, assim, eu pensei que era uma coisa, tipo, meio thriller, meio suspense, porque na orelha do livro, sabe, quando conta o resumo, fala que são 3 amigos, o número 3 tá aparecendo muito, são 3 amigos que se conheceram na infância, eram grandes amigos na adolescência, acabaram se distanciando na vida adulta, mas um carro que foi encontrado no fundo de um lago com um corpo traz questões da adolescência deles à tona e eles precisam se reencontrar. O livro é sobre isso? Muito pouco. Tipo, gente, muito pouco. O livro é sobre o quê? O livro é sobre pessoas, o livro é sobre almas, sabe? O livro é sobre muito mais do que 3 amigos. O livro não é sobre amizade, o livro é sobre solidão, é sobre liberdade, é sobre você com você mesmo. E eu acho que, assim, a autora, ela é muito boa, ela escreve de um jeito muito lindo. Eu não gosto de falar de um jeito poético, mas ela escreve com a alma, digamos assim. E eu achei a escrita dela muito boa, mas em alguns momentos eu achei um pouco confuso, porque é um livro que começa assim, tipo, 1990 e vai até 2017. Então, assim, muito tempo. E pra você escrever um livro que se passa em tantos anos, você tem que ter uma certa organização, você tem que, sabe? E eu senti que em alguns momentos ela não teve muita organização, eu acabei me perdendo no ano, acabei me perdendo no narrador. Inclusive, tem assim, a maioria do livro é narrada em terceira pessoa, mas tem um dos pontos de vista é em primeira pessoa. E assim, ai gente, spoiler, tá? E falando nesse narrador em primeira pessoa, a gente traz um assunto um pouco delicado, sabe? Que eu achei que foi assim, que a autora trouxe de um jeito muito indelicado, que é sobre o personagem Adrian, que mais tarde no livro a gente descobre que na verdade é uma mulher, a Virginie, e ela é essa personagem que narra em primeira pessoa. Mas quando a autora foi trazer essa representatividade trans, sabe, a transexualidade, um personagem transgênero, ela fez de maneira muito indelicada. Porque, na minha opinião, eu acho que faltou um leitor sensível. Com certeza deve ter tido, mas assim,
eu acho que a forma como ela trouxe a Virginie, o Adrian, foi de uma forma quase, digamos assim, fetichista, talvez. Porque, primeiro, é de uma maneira muito bruta, sabe? Muito... nem um pouco sensível. E ela poderia trazer desse jeito, sabe? Tipo, trazendo os preconceitos que você vai sofrer se você quiser fazer uma transição de gênero. Mas é uma coisa que o personagem, o Adrian / Virginie, não quer fazer. Ele não quer transicionar. Mas, isso é um ponto que eu acho que tá tudo bem, né? Uma escolha de cada um. Mas o jeito... ai, não sei, eu achei bem pouco... indelicado, sabe? Porque a desculpa que o Adrian... ai, eu não sei como chamá-lo... usa pra não transicionar é tipo... que ele não tem certeza se ele vai se sentir... gente, é indelicado, eu não sei, eu também não tenho muito lugar pra falar. Mas outra coisa que me incomodou sobre esse assunto é muito o uso do nome morto, né, que é Adrian. E assim, depois dele ter... inclusive por isso que eu tô tendo dificuldade de me referir a esse personagem. Porque depois que ele saiu do armário, depois que ele se assumiu trans pros amigos e pra todo mundo, pra namorada dele, que não era namorada, ai gente, complicado isso, continuam chamando ela de Adrian, sabe? Ela se refere a ela, tipo, usa pronomes femininos, mas continua se chamando de Adrian, sabe? Pra falar com os outros, sabe? E eu acho que, ai gente, sabe, tipo, ela fala pros amigos, pra Nina e pro Etienne, que ela é uma mulher que chama Virginie, e eles continuam chamando ela de Adrian. E daí passa um tempo e ele mesmo, ela começa a se chamar de Adrian também, perto dos amigos, sabe? Ai, enfim. E, bom, outro ponto do livro é que alguns temas, por exemplo, abandono materno, foi trazido de uma maneira muito ruim. Porque a Nina, a mãe da Nina, engravidou relativamente cedo, na verdade, bem cedo, e ela deixou a Nina com o avô, pra ser criada com o avô, com o pai dela, no caso, né, avô da Nina. E ela nunca teve contato com a filha, ela nunca foi atrás, e a Nina se sente abandonada, se sente rejeitada pela mãe, o que é completamente válido. Mas isso é uma coisa que a autora traz muito, sabe? Ela comenta muito sobre essa relação conturbada, no caso, a falta da relação que a Nina tem com a mãe, e mostra muito como ela se afeta com isso. Ela se afeta com a rejeição da mãe, ela se afeta por não se sentir amada, sabe? Mas é uma coisa que a autora só fala e não resolve. Ela não vai atrás dos sentimentos, ela não vai atrás de como a Nina vai lidar com isso. Tanto que no final, eu achei que a relação da Nina com a mãe ficou muito... sabe quando o autor... é que assim, é um livro de mais de 500 páginas. E assim, eu acho que ela, depois da página 550, ela já não queria mais escrever. Então ela só foi jogando, sabe, esses assuntos mais polêmicos, mais sensíveis, que ela trouxe durante o livro inteiro. Sem aprofundar muito, ela resolveu aprofundar nas últimas 6 páginas. E resolveu de maneira... entendeu? Então, isso me incomodou um pouquinho. Mas não muito, porque... não, me incomodou sim. Mas eu gosto de... eu gostei da escrita, por isso que eu gostei do livro, sabe? Foi um livro que me prendeu. Na minha versão do Kindle tem 656 páginas. Eu li em 4 dias, o que assim, gente, é rápido. E... outra coisa, o Etienne. Eu achei que ele... na verdade, eu acho que todos os personagens são mal construídos, sabe? Eles... ai, meu celular vai cair. Eles não têm pouca personalidade, eles têm muita personalidade, mas a personalidade deles não é bem elaborada, digamos assim. Gente, tem como...
não, deixa. Não é muito bem elaborada. Eu acho que o Etienne é um personagem que... ele é péssimo. Tipo, ele abandona a namorada grávida, enfim, essas coisas. E é uma coisa que, assim, a autora traz essa coisa de, porra, abandonar a namorada adolescente grávida, sabe? O Adrian é um péssimo homem, tá? E ela não se aprofunda nessas questões. Ela não se aprofunda em como isso é errado, sabe? Ela só comenta, tipo, com a maior naturalidade, que o Adrian, aos 17 anos, abandonou a namorada de 17 anos também, grávida. Que, inclusive, isso vai se desenrolar um pouco, mas não vai se desenrolar da forma que a gente espera. Que é ela falando, porra, cara, você não faz um filho sozinho, né? Então, não, sabe? Ela só caga pra isso. Eu acho que isso é um assunto muito delicado, porque... ai, gente, eu não sei. Eu não tenho propriedade pra falar nada sobre esse livro. Nada, nada, nada. Mas aqui estou eu. Enfim, gente, é isso. Eu achei que é um livro bom, é um livro bem escrito, mas é um livro que podia ser melhor, podia ser menos poético, podia ser menos... como eu posso dizer? A autora podia tentar trazer menos tópicos, que talvez seria melhor. Ou ela podia continuar com os tópicos que ela trouxe, que eu achei muito interessante, só que ela podia ter pensado um pouco melhor, estudado um pouco melhor e contratado um leitor sensível um pouco melhor. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu falei, porque eu gravei isso em um take de 11 minutos, sem parar e sem organizar meus pensamentos. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!